Leila Pereira, você precisa entender que a presidente do clube, ela tem que ter os seus louros da vitória quando conquista um título. Mas você não é a 10 do clube, você não faz o gol. Independente da forma como esse cara tá saindo, ele não pode ter história manchada. Ele não pode. É muito raro a gente ter jogadores hoje com um culhão pra ganhar o que esses caras ganharam. Então você, Leila, por egocentrismo e vaidade... Eu, no lugar do Dudu, eu faria a mesma coisa. A mesma coisa. O Dudu cumpriu o contrato dele, o Dudu honrou a camisa do Palmeiras, o Dudu é ídolo. Galera, e essa treta Dudu e Leila Pereira... A Leila ontem que alfinetou o Dudu, deu uma cutucada, o Dudu respondeu ali no seu Instagram, né? Fez uma postagem no Stories, respondendo a Leila Pereira. Vamos acompanhar aqui a repercussão dessa treta, aproveitar e deixar os créditos na descrição. SBT, link está aqui na descrição, tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like também para estar fortalecendo. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. A presidente do Palmeiras deu uma entrevista hoje que foi um verdadeiro strike, derrubou tudo. Renatinho, solta a primeira da Leila Pereira, dá uma olhada aí. Vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, né? Eu estava certa. Então aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. É completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres e se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. Aí, gente, porrada, né, Renato? Pô, foi uma atrás da outra. Vejam só, e no começo eu achei que era fake, hein? Quando eu vi, mano, eu falei, isso aí é fake. Mas não era, não. Olha só, você que tá em casa, a resposta do Dudu no Instagram dele. Olha lá. Ele fala o seguinte: o caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos. Aí tá onde tá. Minha história foi gigante, sincera, diferente da sua, Leila Pereira. Me esquece. E aí, ô Sheik, ele coloca lá um termo que rima com o Dudu, né? Então o Dudu falou pra Leila: vai tomar suco de caju. Não, eu vou trabalhar no Cruzeiro. Então vamos lá, o Emerson Sheik. Eu acho que os dois estão errados nisso. Um grande erro para mim foi o Dudu não ter ido pro Cruzeiro quando veio a proposta. Né? O Dudu devia ter ido. Não sei por que ele não foi. Não sei, o Serdão foi fazer carinho no cachorro dele com o garfo na casa dele. A Leila, Sheik, não gostou. Falou lá do prejuízo. Esse prejuízo que ela disse que o Dudu causou, nós estamos falando de mais ou menos 40 milhões de reais. Porque são 4 milhões de dólares que o Palmeiras ia receber, mais os salários do Dudu até dezembro. Saiu de graça. Ela não engoliu isso. E aí, na minha opinião, o Dudu poderia ter escolhido várias formas de responder e não mandar a presidente do Palmeiras, né, comer tomate cru. Mas, Sheik, você como ex-jogador, né? Você já passou por tanta coisa. Ídolo de clube, Dudu, provavelmente, Mauro, deve ser o maior... O ídolo e craque do Palmeiras do século XXI. Maior ídolo do Palmeiras do século XXI, né? E aí, Sheik, o que você achou dessa história toda? Tem alguém que tem razão, os dois estão errados, os dois estão certos? Eu acho... Boa noite, Benja, boa noite a todo mundo. Eu acho que os dois têm razão, os dois estão errados. E eu também, hoje, talvez eu seja um cara que possa falar alguma coisa sobre aquelas últimas letrinhas do Dudu. Mas quando eu jogava, eu também cometi alguns erros. E o Dudu cometeu um erro nessa mensagem dele, isso é um fato. Ele poderia se expressar de uma outra maneira. Em relação a Leila, contrato é para ser cumprido. O Dudu tem um contrato, tinha um contrato e cumpriu o contrato até o final do ano, tá tudo certo, não tem nada de errado aí. Agora, o Dudu também errou quando lá atrás... Desculpa, se você fosse o Dudu, você, boleirão, jogador, veio aquela proposta milionária, você sabia que não ia jogar, você teria ido pro Cruzeiro? Na época, eu teria muito ido. Agora, como ele não foi
e a Leila se pronunciou na época e criou um atrito com ele, é muito fácil falar agora. Tem que ver o dia a dia, como foi esse dia a dia e o porquê que o Dudu agiu dessa maneira. É diferente. Uma coisa é ver pela televisão, agora o dia a dia, inclusive as informações, é que o dia a dia dele era muito ruim com ela. Essa informação. E ele agiu, eu no lugar do Dudu, eu faria a mesma coisa. A mesma coisa, Benjamin. Mas não com as últimas 4 letras. Não com as últimas 4 letras. O Dudu cumpriu o contrato dele, o Dudu honrou a camisa do Palmeiras, o Dudu é ídolo, tem um caminhão, como ele mesmo coloca na mensagem, um caminhão de troféus. E a Leila não poderia hoje dar essa declaração. Ela foi muito infeliz, é muito competente também, mas nessa declaração foi muito infeliz. Renatinha, ela foi infeliz? Olha, boa noite a você, boa noite a todos. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite mais uma vez. Acho que sim, mas ele está no direito dele dar resposta, exceto o palavrão. Apenas isso. Né? Ele não gostou do comentário, ele é um grande ídolo. O Dudu divide opiniões, eu acho que a maior parte da torcida está do lado dele. Isso ficou muito claro, mesmo depois de toda a polêmica envolvendo o Cruzeiro na época. E aí foi uma briga ali entre os dois e ela persiste até hoje. Então essa rusga, ela deve continuar, tomara que não. Não sei se o Dudu vai se pronunciar a respeito, porque ele foi muito criticado muito por conta do palavrão. Mas a Leila, ela tem muita coragem, a gente sabe disso, eu achava o máximo. Hoje eu acho que ela está extrapolando um pouquinho. A gente vai falar sobre as outras declarações dela também, né? Porque não foram algumas, não foi só essa. Eu vou deixar o Mano por último, porque quando o Mano franze a testa, eu sei que daqui a pouco não vai sobrar nem câmera aqui. É bomba. Aí fica torto. Mas vocês estão Vai mandar uma bomba ou é uma Mas bomba? olha, eu vou dizer um negócio pra você. Você, Renatinha, vocês estão muito velho. Em cima do muro? Ai, os dois têm razão. Os dois estão Eles não deixam de errados. ter razão. Ah, E também não deixam de perder a razão da maneira como se expressaram. E não só hoje a Leila na entrevista após a apresentação do novo patrocínio da Sporting Bet, e não só o Dudu. Se o Dudu não coloca as 4 letrinhas finais, é quase que incontestável o que ele fala. deixa eu te falar. A Leila, que fez um lançamento hoje do novo patrocinador da Sporting Bet, que não convidou os conselheiros de oposição Jornalistas e vários também. jornalistas que criticaram ela. Então, ô Leila... E não é a primeira vez. Você pode fazer isso na Crefisa, que é a tua empresa. O Palmeiras não é da Leila. O Palmeiras Ela hoje... tá certa de fazer isso? Não, e ninguém tá certo. E com um detalhe, hoje foi mais uma despedida da Crefisa Fã do que da apresentação do Sporting Bet. Nunca na história desse país se viu um patrocinador ser apresentado, na verdade, uma despedida do antigo patrocinador. Maravilhoso o que a Crefisa Fã fez em 10 anos. São 2 Libertadores, 4 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 4 paulistas, mais Supercopa, Recopa. Claro que é diferente, sempre deixando diferente. A época da Parmalat é outra coisa. É uma cogestão técnica administrativa, era um outro futebol, uma outra economia completamente diferente. A Parmalat foi fundamental, tirou o Palmeiras de 16 anos da fila, a Crefisa e Fã foi fundamental, como foi a Traffic durante 2 anos, como foi as indústrias Matarazzo quando compraram o Palestra Itália, o Parque Antártica, lá em 1920, ainda na época do Palestra Itália. Palmeiras, pelo nome Sociedade Esportiva, já fez muitas coisas. Crefisa e Fã foi fundamental, a Leila tem sido muito importante, Gagliotti também. Foi muito bacana, depois de anos, pela primeira vez a Leila citou o nome do Paulo Nobre. Começou o processo que abriu as portas para a chegada maravilhosa da Crefisa e Fã. Isso já há muito tempo, né? Mas enfim, independente disso. Mas hoje eu fiz algo inédito, assim como foi fundamental o Crefisa e Fã. Hoje foi mais um evento de despedida da Crefisa Fã do que da chegada de um mega patrocinador que é a Sporting Bet, e não apenas porque também patrocina o SBT, não apenas porque a primeira ação do patrocínio do Sporting Bet em ação e de conteúdo foi comigo, no Esporte Interativo à época, não apenas que eu fui garoto, mas velho propaganda do Sporting Bet durante 2 anos. Né? Eu tenho uma relação com o Sporting Bet muito boa, continuo com a relação muito boa, muito bacana, fico muito feliz que o pessoal do Sporting Bet está entrando no Palmeiras. Ele está começando a contar desde a história da Só que fundação do Palestra Itália para perguntar quem tem razão, Mauro Betti? Você é uma pessoa inteligente. Dudu... Não sou. O Dudu... Não, você, eu não considero. Não Você sou. não sou, talvez seja o comentário mais inteligente que você tenha feito. O Dudu tem algumas razões, perdeu ao usar as 4 palavras, e a Leila começou a perder a razão quando na segunda-feira, após aquele vai e não vai do Dudu, ela deixa claro que por ela tinha que sair.
A Leila acabou de matar ou foi levando a situação que levou um ano antes do final do contrato a série dos dois. Eles ambos perderam a razão. O Dudu, qualquer pessoa que xinga, perde a razão. Mas o que ele fala tem muito mais razão. E, de novo, entre o craque ídolo do século XXI e qualquer outra pessoa, eu fico com o craque ídolo do século XXI. Se fosse minha mãe e o Dudu, eu ficaria com o Dudu. Jura? Claro. Ele é o craque ídolo do século. Pisou na bola muitas vezes, mas é fundamental. Crefisa foi ajudar, inclusive a trazer o Dudu em janeiro de 2015, mas entre Dudu ou qualquer outro ídolo e qualquer presidente do clube, eu vou ficar com o Mas Dudu. chama atenção também o Dudu usar essas 4 letras aí no final, porque não é muito o perfil dele, né? Não, ele não é. Ele tava muito não é bravo legal, mesmo, gente. né? Eu sei Ele que tinha, é. eu acho que ele tinha argumentos para usar. Ele se revoltou. Não, é só parar, não precisava xingar. O resto ele não deixa de ter razão, como a Leila tem algumas das razões. Inclusive, de uma maneira muito dura e seca, como ela faz os negócios do Palmeiras, a Crefisa é fã, inclusive na empresa Placar de Avião, que é um baita negócio que ela fez pro Palmeiras. Mas ela fala na entrevista ali uma hora ali também. Quando ela dá outra alfinetada nele, que ela compara com o Rony, ela fala assim, mas o Rony não foi se oferecer para outro clube. Tem a versão que se tem cutuca, também, né? enfim. Ela quis dizer que o Dudu se ofereceu ao Cruzeiro no meio do ano. Ô, mano, tem alguém que tem razão ou você vai ficar igual todo mundo? Ah, tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. Então, no episódio de hoje, o Dudu tem razão. É que o Dudu errou, Benja, naquele primeiro momento em não sair. Isso daí é fato. O Dudu, ele cavou uma cama ali que ele já deveria ter ido pro Cruzeiro. E acho sim que ele deve ter se oferecido pro Cruzeiro, porque o Alexandre Matos não teria dado esse nó que ele deu, costurou o acordo todo e já deixou praticamente engatilhado, se o Dudu também não tivesse dito sim. Isso é fato. Dudu, naquela oportunidade, ele criou um cenário para ele sair do Palmeiras e na hora H ele pipocou. Na hora H ele pipocou. Porque o Serdão foi lá falar com ele, a torcida do Palmeiras fez um oba-oba todo lá, ele resolveu ficar, deveria ter ido ali. Ponto. Ponto. Hoje, o Dudu tá 100% correto. Esse negócio do palavrão em si, eu até acho que foi um pouco de exagero, mas é aquele negócio, quem bate, apanha. Quem bate, apanha? Quem É uma bate, boa esquece. frase essa. Não, Quem bate, apanha também, né? quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. A questão do Dudu, Benja, se a gente for parar para analisar aqui de uma forma talvez um pouco mais racional, vamos lá, gente. A Leila é chiliquenta. A Leila, ela parece aquelas crianças chatas e mimadas que ela acha que tudo tem que ser do jeito dela. Se ela fosse um pouco mais nova, eu ia falar, era a Leila que tava na janela querendo incomodar a moça, pedindo Os pra dois moça são sair. chiliquentos, o Dudu Mas aí que também tá, é. mas aí que tá, Mauro. O negócio é o seguinte, ela como presidente do Palmeiras, o que ela tem que ter é ponderação. Pensei que ele fosse chegar. O que ela tem que ter, mas pô, é que mas tá. não Quem tá pipocando Ele tá é o senhor, sendo equilibrado, os dois têm ele razão, tá os sendo dois têm equilibrado. razão. Decide. Leila Pereira, eu Decide. tô falando. A Leila Pereira, ela precisa ter ponderação. Ela como presidente do Palmeiras, ela já deveria ter esquecido essa história que o Dudu saiu. Ela já, o Dudu já, naquela oportunidade ele deixou o Palmeiras falando, já era pra eu ter vendido, ganhado Ela dinheiro. ficou assim por causa do dinheiro. Óbvio. E outra, Benjamin, é eu porque acho ela que não. quis, Não, ela não quis é só aquela isso. oportunidade. Não é só A Leila Pereira, poder ela também. quis ter uma queda de braço com o Dudu, porque na hora que o Dudu voltou atrás, ela forçou a saída dele e ele não quis sair. Leila Pereira, você precisa entender que a presidente do clube, ela tem que ter os seus louros da vitória quando conquista um título, mas você não é a 10 do clube, você não faz o gol. Então o Dudu, é muito difícil a gente ter uma história de um jogador construída dentro de um clube, como o Gabigol teve no Flamengo, como o Dudu teve no Palmeiras, como o Cássio teve no Corinthians, independente da forma como esse cara tá saindo, ele não pode ter história manchada. Ele não pode. É muito raro a gente ter jogadores hoje com um culhão pra ganhar o que esses caras ganharam. Então você, Leila, por egocentrismo e vaidade, tá tentando jogar o cara pros leões. Tudo bem, ele deveria ter saído, concordo plenamente. Palmeiras perdeu dinheiro, mas ele saiu agora. Esquece o Dudu, Leila. Deixa dentro do Palmeiras a história bonita que ele construiu. Para de egocentrismo. Ela não conseguiu, não. Ela tava com ele aqui. Então, mas é ridículo, veja bem. Ela tá colocando à frente da história do clube o eguinho dela e a vaidade. Não foi pelo dinheiro, Renata? Não sei. Não O que nós estamos mas não falando aí? tudo. Não, é só Nós estamos uma falando coisa. aí, Renata, quase um prejuízo de quase 40 milhões de reais, hein? É dinheiro, hein? Muito dinheiro, inclusive a situação do Rony também é parecida em relação quando você fala, mano, sobre a forçação da saída do jogador. Ela tá fazendo isso com o Rony também. Ela quase vendeu o Rony hoje, Porque né? hoje ela praticamente Artilheiro vendeu histórico o do Rony. Palmeiras da Libertadores. Não, e a mesma situação, só que assim, ela se pronuncia e são dois jogadores, o Dudu já não vinha sendo utilizado pelo Abel, assim como o Rony não vem sendo. Sim. Então ela toma conta ali, né, da situação e o que ela disse em relação ao Rony, não sei se a gente vai mostrar também. Vamos. Pô, pelo Palmeiras e pelo Fluminense tá tudo certo, é só ele pedir pra sair.
E ele precisa não disso. sai, tá bem. E com detalhe sobre o perder 40 milhões. O Palmeiras pagou o salário pro Dudu, o Dudu esteve no elenco, não conseguiu fazer gol, não conseguiu dar assistência, mas ok, ele tentou fazer com que o Palmeiras fosse campeão brasileiro. Ele estava ali à disposição e não era escalado, porque também não estava tão bem. Agora, esse dinheiro o Palmeiras ia ganhar. Será que quer dizer que ele ia ganhar mesmo? Mas não é que ele perdeu, ele deixou de ganhar. Mas ele cumpriu o diferente. contrato, ele não E ele fez nada de cumpriu a parte errado. dele. Mas Mas o o Dudu Dudu conseguiu desempenhar como já brilhantemente O Dudu, desempenhou. quando acertou que foi pro Cruzeiro, ele também foi infeliz numa frase lá, que ele falou, pô, eu tava aqui me preparando para ir pro Cruzeiro. Não, ele deu sim. Essa frase não Só caiu faltou bem assinar. também. Ai, Quer dizer, perdoa, eu mas estava Dudu aqui sim. me preparando para ir bem pro Cruzeiro. Quer Assim dizer, como não caiu bem também, ele não querer participar da homenagem que o Palmeiras faria a ele, é coisa que o Palmeiras fez pro Gabriel Menino. O Dudu se recusou a participar dessa homenagem. Por ego também e vaidade. É ridículo. Eu acho que o Dudu e Leila Pereira, eles têm que entender que o clube está acima de qualquer interesse, Sem dúvida. de qualquer vaidade, de qualquer ego. E pra mim foi ridículo o que aconteceu hoje. Foi patético, cara. tá bravo, né? Não, sou sincero. Não, eu concordo com ele. Aí, toma No trouxa. no final Toma. das contas, para mim, quem saiu perdendo Mané. hoje foi o Palmeiras. No sentido de... Todos. Não, Olha, saiu perdendo olha. a Sporting Bet, que em vez de falar Sporting Bet, eu falo do Dudu, da Leila, da própria série da Crefisa e Fã. Então. Era um evento de apresentação da Sporting Bet e não de despedida da Crefisa e Fã, por mais histórica, mesmo e vencedora que tenha sido a parceria. A Leila hoje roubou, tirou Claro, a todo cena. o foco do novo patrocinador do Palmeiras. E, por um lado, eu não acho tão conflito de interesse você ser presidente do clube e ter um patrocínio ainda tão Não é? forte. Não tanto quanto fala a oposição, que aliás a oposição é esmagada não, pela Mauro. Leila. Não, Mauro, aí desculpa, não dá. Eu sou Não presidente dá. do clube e sou o patrocinador do clube e não tem Há conflito um aí. conflito, mas não tanto até da maneira como foi. Inclusive, ela deixa de ser patrocinadora para continuar sendo presidente, o que é ótimo. Mas, por exemplo, a empresa Placar, que é o avião, é um baita negócio para o Palmeiras e também para ela. E sempre lembrando que qualquer parceria, nós aqui como profissionais, pessoas jurídicas e tal, você tem ganhos e perdas e todo mundo ganha como um todo, é por todos um. A Crefisa e Fã meio que triplicaram em várias métricas o trabalho delas e o alcance delas. E Como pra o Palmeiras sempre instituição ganhou também muito, teve como foi a retorno. Parmalat de 92 a 2000, todo mundo sai ganhando e eventualmente sai perdendo. Parece que tem um time, e no caso específico, desde 1914, uma sociedade esportiva. Eu acho um absurdo o presidente do clube ser o patrocinador master. Eu acho um absurdo. Eu não acho, não. Eu acho Quer dizer, que na o hora- Celso na- Bastos tentou na Unimed, o Damião Garcia com a Calunga. Damião. O Damião. Então, mas eu acho um absurdo, cara. Mas, ó, o veja, Damião seria um Garcia não foi absurdo. presidente do Corinthians. Mas tentou ser. Não, mas pera lá, pera tentar lá. ser não é presidente. Mas não foi eleito? Mas Aí, tentou aí, ser. problema aí do cara você do- quer. Aí você Não, Não, quer, quer. do cara tentou patrocinar ser. o clube. Tentou e não conseguiu. Agora Tentou, mas não conseguiu. A Leila conseguiu. você é presidente. Olha, eu quero renovar o contrato, quero um aumento. Não, sai da- Aí a Leila sai dessa Levanta da cadeira, cadeira e vai lá. pra outra. Algumas Não, entrevistas pera ela lá. mesmo se confundia Não, mas entre o pera lá, presidente pera do lá. Palmeiras e da Crefisa. Então, Mas eu quando acho que você é tem conflito. mas quando você tem um Tem contrato de conselho patrocínio, também. Benjamin, você passa por um conselho, você passa por um conselho. crivo. Não é a presidente que fala, me dá a proposta que eu vou analisar se é boa ou ruim. Passa por um crivo ali Não, no passa conselho. pelo CORE, pelo COF, E aí, enfim. e aí sim você vê os maiores valores. E se no caso o patrocinador que a presidente é proprietária for a maior proposta, eu não vejo empecilho. Repito, porque No não que é ela que vai aconteceu agora, decidir. o Sporting Bet está fazendo um negócio melhor do que era a Chegou Crefisa e agora, Fã. chegou uma nova empresa Mais apresentando acil mais no dinheiro braço. do que a Crefisa. Na manga. Fechou, acabou. Então, se a Sporting Crefisa Bet tivesse e Sil. coberto o valor que a Sporting Bet está oferecendo, poderia ter continuado. Eu não vejo problema nisso não, cara, desculpa. Pessoal, é isso, um trecho para vocês do Arena SBT. Aproveitar aqui mais uma vez, deixar os créditos ao canal oficial do SBT, o link aqui na descrição. Pessoal, falando aí sobre essa treta, né, Dudu e Leila e Dudu. A Leila ontem que deu uma cutucada e o Dudu resolveu responder, né? Dudu até sobrou até um palavrão ali no final, né, para Leila Pereira. Se não fosse esse palavrão, né, que o Dudu falou ali no final, tinha sido perfeito, né, as palavras do Dudu, até porque ele saiu mesmo, né, pela porta dos fundos, um cara vitorioso, como citou o Mauro Betti, né, dos maiores ídolos, não o maior, né, mas tá aí na prateleira, né, de grandes ídolos do Palmeiras. E não foi respeitado, né, essa sua saída, merecia até uma despedida, né, em grande estilo, mas que nessa última temporada ele não estava nem jogando, nem sendo titular, né, ele foi para o Cruzeiro porque queria ser titular. Se ele tivesse ido ali naquela primeira oportunidade, né, acredito
que teria sido melhor para ele, e acabou ficando. A Leila chegou a dar declarações ali que o ciclo dele já tinha se encerrado no Palmeiras. Dali para cá, a coisa entre os dois não era boa, daí o Dudu resolveu sair do Palmeiras. A Leila deu essa cutucada e o Dudu respondendo, mas coisinha ali que tinha mesmo entre os dois. Segundo informações também, a relação do Dudu com a Leila não era das melhores, e a Leila resolveu dar aquela cutucada e o Dudu respondendo, mas vida que segue, né? O Dudu tem a sua história, nada vai apagar a sua história que ele tem no Palmeiras, vida que segue, boa sorte para ele lá no Cruzeiro, e o Palmeiras vai continuar, né? É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo, valeu e até a próxima, galera.